Bom dia para você, telespectadora da TVI. Bom dia para você que está empoderada, que sabe dos seus direitos, que não se cala diante dos abusos, que não tolera nenhum tipo de relação tóxica, abusiva, dentro de casa, fora de casa, no ambiente do trabalho, na escola. Na escola. Ó você. Bom dia para você, meu telespectador querido. Ó, aquele homem de respeito, que sabe respeitar a esposa, a namorada, a mãe, as irmãs, as amigas, que sabe que no ambiente que se ganha o pão, não se come a carne. Ó o conselho, ó, deixa. Vai pegando a dica aí, hein, amigos. Bom dia para todos vocês que nos acompanham. E hoje, Toné, hoje o caso... eu tô aqui substituindo a Pérola. Excepcionalmente, viu, Úrsula? E muito bem, diga-se de passagem. Hoje o caso é do diretor do CIEBTEC, um colégio estadual que funciona aqui na nossa cidade de Itabuna, que tem sido acusado por algumas vítimas de racismo, homofobia, assédio moral e importunação sexual. Tá bom pra você, Toné? As denúncias são muitas e são graves, né? Porque trata-se de uma pessoa muito conhecida, né, reconhecida, um renomado professor, e ocupando um cargo dessa envergadura, que é o diretor desse núcleo territorial, né? Sim, é diretor do CIEBTEC. CIEBTEC. Então, isso é muito importante que a gente vai abordar hoje esse assunto. E como você está acompanhando as denunciantes, não é isso, Úrsula? Sim, algumas sim. Algumas denunciantes. Então, nós vamos abordar esse assunto. Quantas denúncias chegaram até você, Úrsula? Bom, quando eu terminei a segunda palestra no CIEBTEC, a primeira foi no Candinha Dória, em agosto do ano passado. Foi um evento pedagógico do colégio. Fui convidada para 2 palestras. A primeira foi no Candinha Dória sobre violência de gênero e violência doméstica. A segunda foi sobre assédio sexual e moral nas escolas e no ambiente de trabalho. Ao final dessa segunda palestra, eu fui rodeada por mais de 20 alunos, assim, cerca de 20 alunos. E eles vieram me falar sobre diversas situações que estavam vivendo dentro da instituição de ensino. Eles vieram espontaneamente? Espontaneamente. Esperaram os professores saírem da sala, a vice-diretora que estava assistindo a palestra também saiu da sala. Quando se certificaram que não tinha ninguém, pediram para eu esperar, fecharam as portas do auditório e aí começaram a desabafar sobre o que estavam vivendo. E aí foi quando começaram a contar sobre uma reunião que aconteceu no início do ano letivo, que até agora ninguém sabe qual foi o propósito, mas na qual o diretor dizia que ia falar na linguagem deles, do jeito que o jovem fala. E aí ele se utilizou de palavras muito baixas, com teor explicitamente sexual, começou a falar sobre a vida íntima da filha, do filho, sobre situações assim, de forma bem rasgada, diga-se de passagem, né? Escancarada. Escancarada. Então, coisas assim absurdas. Isso não comporta com um perfil de um professor, não, de um educador, apesar do cargo de direção, ele é um educador. Sim, ele é professor, né? E os adolescentes contaram que uma das mães chegou no meio da situação, da reunião, para entregar um objeto para uma aluna que estava lá, e que ele disse, entregue e vaza, porque aqui não é com aluno, com a mãe de aluno não, é com aluno. Meu papo aqui é reto com eles. E foi dessa maneira. E, segundo me disseram, não tinha nenhum professor, não tinha vice-diretora pedagógica, não tinha ninguém lá, só ele, né? Ele e os alunos. Ele e os alunos. E todo mundo ficou estarrecido, assim. Todo mundo ficou muito em choque, né? Sem poder usar celular. E todo mundo ficou muito em choque sem saber como se comportar. Até que, num dado momento, ele começou a direcionar o assédio para uma das meninas que estava sentada assim nas primeiras fileiras. Chegou a pegar no ombro dela e dizer, eu tô na pista, eu não engravido mais ninguém, né? Porque eu tive problemas de próstata. Então, eu tô na pista, não tô pegando nem gripe, mas tô na pista. E a menina fechou um pá de cara desse tamanho para ele. Essa mesma menina ainda não fez boletim de ocorrência, mas no ano passado ela fez a carta, enviou e-mail anônimo, tentou acionar o NTE para ajudar, e a revolta dela foi tão grande, exatamente por isso que até então ela se nega a fazer o BO, apesar de que eu acredito que a doutora Graça vai ouvi-la, a delegada titular da Delegacia da Mulher, da DEAN, exatamente porque, como foi um assédio, né, na frente de outras pessoas, foi um ato coletivo, né? Então outras pessoas testemunharam. Então, existe uma carta, né, que foi entregue também na delegacia
E essa menina diz que enviou um e-mail também para o NTE, mas o NTE não fez nada. O Núcleo Territorial de Educação 05, aqui do sul da Bahia, não fez absolutamente nada. E os adolescentes contam que abordaram a diretora. Mas isso já vem há algum tempo, isso? Já. O perfil dele de assediador não é uma novidade para ninguém. Inclusive, depois que o caso veio à tona, muitas alunas do Colégio Modelo começaram a desabafar. Modelo Luiz Eduardo Magalhães. O antigo Luiz Eduardo Magalhães. Começaram a desabafar comigo, a contar. Tem vários directs, vários prints. Uma das meninas chegou a dizer que pensou em suicídio, porque como não abriu a guarda para ele, né? Não cedeu às investidas sexuais dele. Ela começou a ser perseguida psicologicamente, assediada moralmente ao longo do ensino médio, os 3 anos de ensino médio. E essa menina diz que chegou a pensar em suicídio de tão grave que foi a situação. Agora nós estamos falando de quem mesmo, Lúcio? Do diretor do CBTEC. Como é o nome dele? Denelísio Nobre. É isso que a gente precisa explicar, do esclarecer para o telespectador de quem nós estamos falando. Sim. E ele é uma figura bastante conhecida aqui. Muito. Muito ligado politicamente. Não, mas é o partido, a gente tem que falar mesmo, ligado ao PT, sim. Que está lá, é um cargo do governo do estado e tem ligação com o PT, tem vínculos com o PT. E ele fala partido. abertamente que quem colocou ele lá foi o deputado estadual Rosenberg, que ninguém tira ele de lá porque ele é do PT. Ele fala também para os meninos que ele tinha 30 anos de polícia. Fui levantar a ficha dele, ele nunca passou na polícia, ele nunca foi policial, ele nunca fez concurso de polícia. Mas eu quero deixar claro para quem me assiste que assédio não tem nada a ver com política. Assédio sexual é coisa de homem mau caráter. Faz o homem que é mau caráter, ponto. Por que eu tô falando isso? Porque o tempo todo eles tentam se defender levantando a bandeira de que isso é uma perseguição e um complô político. E eu quero deixar claro, Toné, que eu não tenho nenhuma filiação partidária, que eu não tenho nenhuma pretensão política de ser vereadora, prefeita, seja lá o que for. Não tenho, absolutamente. Não tenho. E que, inclusive, se tivesse, eu seria provavelmente filiada do PT. Porque a vida toda eu sempre votei em Lula. Só não votei em Lula quando Haddad saiu no lugar de Lula e Dilma saiu no lugar de Lula. Eu não gosto de falar, inclusive, das minhas ideologias particulares e políticas, porque eu sou advogada, não tem nada a ver de eu ficar discutindo política, falando de Lula, falando de Bolsonaro e tal. Mas por que eu trouxe à tona isso? Porque, segundo o deputado estadual e segundo o próprio Denelísio, isso é um complô político. E eu quero dizer para eles que não tem lógica, não tem base isso. Porque se eu fosse filiado a algum partido, certamente seria para o partido que sempre votei. Então, eu quero dizer para quem me assiste que isso, apesar dele ser um apadrinhado político de um deputado estadual do PT, assédio sexual, assédio moral, autoritarismo, racismo, homofobia, são crimes. E crimes quem comete são pessoas que não têm caráter, que não têm pudor, que já estão ali... Independe de partido, de ideologia. Independe de partido, e depende de ideologia política. Então, a pessoa está ali, o poder já subiu para a cabeça, ela acha que tem possibilidade de fazer tudo, se utilizar do poder, se utilizar da condição hierárquica, da posição hierárquica para fazer as coisas que acha que pode fazer e que não vai dar em nada, vai dar em pizza. E diga-se de passagem, Toné, pelo que já escutamos de diversas vítimas, é uma prática reiterada que tem sido ignorada ao longo dos anos por quem compõe as diretorias institucionais e por quem compõe as equipes, né, que ele forma. São profissionais que estão ali ao redor dele por uma questão de conveniência. Fingem não ver. Nunca falaram nada, né? Nunca. Nunca enxergaram nada, fecharam os olhos. Sim. Você saberia dizer, só tem quanto tempo que ele ocupa esse cargo, não? Salvo engano, mais de 3 anos dentro da instituição. Mas ele está aí como educador, segundo ele, há mais de 30 anos. São informações que ficam assim truncadas. Porque ele contava para os alunos que tinha mais de 30 anos de polícia. Mais de 25 anos como educador, mais não sei o quê. Então, a gente nunca sabe de fato o que é o que não é. Mas o fato é que ele já atuou como diretor de outras instituições. Inclusive, dizem que quando ele saiu do modelo, o modelo ficou falido. Né? As contas estavam completamente comprometidas. Ele fez parte da diretoria também lá? Sim, ele foi diretor do modelo, né? No modelo, eu não quero entrar na seara se as contas saíram no vermelho, se não saíram, isso não me convém, né? Se é coisa para o Ministério Público, se é coisa para os delegados, se é coisa para as autoridades policiais e judiciais apurarem, apesar das notícias ventiladas, né? Mas o que me consta como uma realidade é que várias alunas do modelo
modelo, me procuraram no direct do Instagram, no meu WhatsApp pessoal e profissional, para dizer que também foram assediadas por ele enquanto ele atuava no âmbito do Colégio Modelo. Agora, voltando aqui ao CIEBTEC, CIEBTEC. O que acho estranho é que esse pessoal que trabalhava com ele, esse pessoal, funcionários, tudo, nunca notaram nada de anormal no comportamento dele, né, durante as aulas lá, nada. Claro que O comportamento notavam. dele não fizeram nada, então eu acho assim, são cúmplices, se não fizeram nada. Né? Ninguém chamou ele, pelo menos chamava ele. Sim. Chamava ele, olha, peraí, Denelísio, não é por aí. Você já está extrapolando, não é porque pode haver algum problema. Será que não houve isso? A verdade, Toné, é o seguinte... Todo mundo, sim, porque hierarquicamente ele ocupava uma posição superior e o pessoal ficava com medo, né? Existem alguns motivos para o silêncio. Uns por conivência, né? Tipo assim, eu faço parte do grupo dele, tô sendo privilegiado tanto quanto ele, tô aqui compondo, vou ficar caladinho fingindo que não tô vendo nada. E outros por medo e pavor, porque o histórico, né, e os relatos, os desabafos, são no sentido de indicar um perfil assediador, um perfil autoritário, perseguidor, né? Ele chegou a dizer para os alunos, façam denúncia contra mim no Ministério Público. Ele era intimidador também. O Ministério Público já disse que eu sou uma dos melhores gestores da região. Façam, não vai dar nada. 30 anos de polícia, o cara fala isso para alunos, sem nunca ter sido polícia. Você acha que é com qual tom? De intimidação. Né? Façam as denúncias, não vai dar em nada. Quem me botou aqui, eu tenho costas largas, porque eu sou do PT. Quem me botou aqui não me tira. E tal. E dava o nome do deputado lá para todo mundo. Aliás, o deputado... E esse deputado Rosenberg Pinto, que você citou aí, ele é líder do governo. Sim, e ficou chateado porque eu falei no nome dele, tenho falado no nome dele, né? Mas eu quero deixar claro... Ele não gostou. Ficou chateado, mas eu quero deixar claro, deputado, que quem se utiliza do seu nome para dizer que é apadrinhado político e que sentou na cadeira porque o senhor colocou, é o próprio diretor da instituição, aliás, ex-diretor, porque ele já foi exonerado sábado. Então não sou eu. É uma realidade que todo mundo conhece no âmbito institucional, os alunos e outros professores. Por quê? Porque ele nunca escondeu de ninguém. Agora ele perdeu o cargo de diretor só. Sim. Nesse momento, né? A função que ele exercia, ele foi exonerado do cargo. Sim. Não é? Mas ele continuou vinculado ao Estado. Sim, ele continua sendo servidor público. Da Secretaria de Educação. Sim, até que para ele perder a condição de servidor público, tem que chegar até o final, processo administrativo, as investigações levarem adiante. Agora eu quero deixar claro o seguinte, na semana passada, salvo engano, quarta ou quinta-feira, corregedores estaduais da Secretaria Estadual de Educação e ouvidores estaduais vieram até o CIEBTEC. Tiveram uma reunião na quinta-feira pela manhã e quinta-feira à tarde com diversos alunos e com professores também. E nas oportunidades, Toné, para a glória de Deus, chamaram os líderes de sala e os meninos rasgaram o verbo. Inclusive, teve uma menina que contou em detalhes e aos prantos do início ao fim. Eu queria saber também até que ponto ele chegou de intimidade com esse assédio. Então, essa menina chegou a falar que foi obrigada a dançar com ele. Dançar? A dançar com ele. Uma outra chegou em público? Uma outra chegou a dizer que ele passou a mão nas nádegas dela. Uma outra disse que ele ofereceu R$200 para ele dar um beijo na boca. Inclusive, colocou um instrutor coreógrafo da fanfarra, da Bantec, que continua no cargo de instrutor da Bantec. Colocou esse cara como intermediador. E aí, ele tá afim de você, vai ficar com ele? Ele falou que na casa dele tem piscina pra gente tomar banho de piscina, que lá vai ficar à vontade. Ele falou que te dá R$200 pra você dar um beijo na boca dele, um selinho na boca dele e tal. Então, assim, esse cara continua lá. Quer dizer, o Denelísio saiu, mas tem que passar um pente fino na instituição. Né? Porque não adianta tirar o cabeça e o resto todo ficar lá. Porque eu acho que dessa forma todo mundo foi conivente. Sim. Ninguém falava nada, porque por medo dele? Sim. Aí fica difícil. Sim, e na verdade, quando eu me proponho a oferecer para uma adolescente uma proposta por favores sexuais, eu também sou aliciadora, né? Quando eu me proponho a estar nesse lugar, eu também estou aliciando. Outra observação, doutora. Essas denúncias partiram de menores?
Na época, eles eram de menores. Em agosto do ano passado, quando eu fiz a palestra, e eles falaram comigo, eram de menores. Agora, já completaram 18 anos, mas alguns ainda têm menos de 18. Isso muda o quadro aí desse inquérito, desse processo? Se ele já fez a abordagem quando a pessoa ainda era de menor? Sim. Muda o quadro aí? Muda? Muda completamente, porque foi uma importunação sexual e em alguns casos podem, eu não estou dizendo que vai, mas a depender do olhar da delegada titular da DEAN, podem ser enquadrados em outro tipo de tipificação penal. Em outro ilícito penal, porque na medida em que algumas meninas chegam a dizer que houve toque, né, sem autorização, sem consentimento, o enquadramento penal pode ser outro, mais rigoroso do que a importunação sexual. Agora, isso é muito ruim e é vergonhoso para nossa cidade. Porque a gente já teve um caso lá atrás, que foi do médico, lembra que você abordou muito aqui? Passou um tempão aqui batendo no doutor Mangabeira. Agora vem um professor. Teve outro médico também que inclusive suicidou-se, não é? Mas teve aquele parece que envolvia situação de racismo. De racismo também. Mas nesse caso do Denelísio não tem racismo, não? Tem lá racismo. Tem racismo também? Tiveram uma reunião... Racismo, homofobia, assédio moral e sexual. Sim, 4 isso? Sim, tiveram uma reunião com ele e aí foram apresentar algumas possibilidades de solução para a questão do desperdício de alimentos. E aí, porque ele chamava a turma desses adolescentes de uma turma problemática, só me apresenta problemas. Os meninos se reuniram, ouviram a turma, vamos oferecer aqui algumas propostas. E aí, quando chegaram lá para oferecer as propostas, ele virou, não quero saber nada disso aí, não. Não quero saber nada disso, vai ficar mais fácil o seguinte, vou imprimir um bocado de imagem daqueles negrinhos da África, igual a vocês que passam fome, vou espalhar no refeitório todo que vai surtir mais efeito. E ele fez. Ele imprimiu as fotos, espalhou pelo refeitório dos negrinhos da África, como ele chamou. E na medida em que ele chama os meninos de negrinho da África, que passa igual, né, que tá passando fome, é um ato de racismo. Mas esse governo que defende tanto, não é? Pois é, ele destoa, né? Ele tá destoando até das ideologias que ele prega. Esse negócio de gênero, de raça. Então, encontra um professor, um educador, praticando esse tipo de coisa. É terrível isso. Sim. Isso é muito feio, é vergonhoso. Agora, qual será o desdobramento desse caso aí, doutora? Bom, na verdade, a delegacia está em fase inicial, né? Alguns boletins de ocorrência ainda serão registrados nessa tarde, porque na medida em que tudo veio à tona na semana passada, aos poucos as adolescentes estão se encorajando, né? Inclusive ficando mais à vontade, ficando mais seguras, né? Alguns já estão colhendo depoimento de testemunhas e das próprias vítimas, mas outros, como as que eu vou encaminhar agora à tarde, vão ainda registrar o BO. E eu quero deixar claro o seguinte, foi ótimo, porque na semana passada, na reunião da quinta-feira, uma das vítimas, que inclusive nem havia me procurado ainda, e que eu não sabia do caso dela, contou em detalhes o que ela passou para os corregedores e ouvidores. E isso foi reduzido a termo e está em ata. Quer dizer... Isso foi na sexta-feira? Na quinta-feira. Sexta foi uma reunião que aconteceu e eu participei dessa reunião. Nessa reunião, os adolescentes contaram diversas situações, tinham professores também, vieram líderes de grêmios estudantis de Salvador, né? Os representantes do Estado já começaram a reunião de sexta dizendo, olha, nós damos a garantia de que ele será exonerado do cargo. Ele foi exonerado na sexta, não? E aí saiu no Diário Oficial no sábado, né? E aí foi quando um dos líderes de Grêmio Estudantil falou, não, mas se o Estado não exonerar ele, não tem problema não, a gente vai invadir o colégio e ele só sai do colégio na hora que ele for deposto, vamos dizer assim, né? Foi a palavra que eles usaram. E aí ele, não vai precisar isso, que nós garantimos. E a outra coisa que foi garantida, que constou em ata, como iniciativa dos próprios representantes do Estado, foi a necessidade de uma intervenção estatal na unidade de ensino, né? Por quê? Porque num dado momento... As adolescentes começaram a contar outras situações estruturais. Quer dizer, eles estavam todos assim, Toné, ó. Sufocados. E aí aproveitaram a oportunidade, amordaçados. Mas aí tem vice-diretor. Interinamente, quem está substituindo o Denelísio? Tina Fidelis, que é da equipe de Denelísio. Sim, mas aí... E no dia que Denelísio estava de atestado médico, manteve a secretária... Atestado médico? Ele apresentou um atestado médico na segunda-feira. Ele foi hospitalizado? Não, as notícias que correm é que ele não foi em nenhum dos hospitais. Não tem nenhum registro? Não. Talvez ele tenha entregue um atestado médico a algum médico particular dele. Médico particular. Né? Ninguém sabe. Mas o fato é o seguinte, mesmo ele estando de atestado, a assessora particular dele estava lá no colégio, inclusive impedindo a entrada de professores. O que foi presenciado
pelos corregedores e ouvidores A estaduais. entrada de professores? Foi. O professor Zé Roberto foi impedido, gravou no momento. Por que eu estou sendo impedido de entrar na instituição? Por qual motivo e tal? E ela se apresentou e disse que a ordem partiu da diretoria. Quando foi apertada mais um pouquinho, partiu de mim mesma. Quer dizer, ele estava de casa dando ordem por telefone e ela lá, executando as ordens dele. Mas, graças a Deus, os ouvidores e corregedores estavam entrando no mesmo momento e viram o professor Zé Roberto sendo impedido de entrar na instituição. Barrado, né? Assim como Juscelia foi barrada, ela foi exonerada num sábado, no Diário Oficial saiu. Segundo, ela foi buscar os pertences pessoais, já tinha ordem de Denelise dizendo que não era para entrar. E graças a Deus os ouvidores ouviram o professor Zé Roberto e presenciaram tudo. Sim, e depois tiveram a oportunidade de oitiva dele e coleta de depoimento dele, reduzir a termo e tal. Então foi ótimo, porque várias outras situações vieram ao conhecimento deles e eles mesmos concluíram pela necessidade da intervenção estatal no colégio. Agora, outro aspecto, viu, doutora? E os pais, as famílias dessas pessoas, dessa garotada aí, desses estudantes, Sim, que foram realmente, que fizeram a denúncia, qual é a posição deles? a posição é de medo. De muito medo. Inclusive tem um Eles pai... se sentem intimidados. Sim, doutora, nós somos pobres. De família pobre, de família de gente pobre, periférica. Usam de termos mais... uso de termos mais simples. Nós somos pobres, a gente não vai conseguir derrubar um poderoso desse, doutora. Protege minha filha, não deixa minha filha sozinha. Tanto é que eu falei hoje de manhã na entrevista com a Ziel. Quando eu acompanho essas meninas na delegacia, eu tenho a preocupação de buscar, de levar, ou de botar alguém de confiança para levar, porque eu tenho medo até delas entrarem no Uber e Deus o livre guarde acontecer alguma coisa com elas. Então, eles hoje, apesar de terem encorajado e permitido que os filhos fizessem BO, aos que já alcançaram os 18 anos de idade, mas estão com muito medo, porque a gente sabe que está lidando com gente muito influente. Né? Até a minha família está com medo, minha mãe, meus irmãos. Você é louca, tem que sair da cidade, você tem 2 filhos pequenos, pode acontecer alguma coisa com você e tal. Fica com medo, não tem jeito. Agora sim, doutora, então, você falou aí, são três casos aí. Pela ordem. É assédio moral, assédio sexual, racismo e homofobia. Aí são o quê? Esses processos são feitos... como é que se diz? Parcelados, são individualmente... Ou é tudo junto? Na verdade, a condução dos inquéritos... Porque cada uma dessas denunciantes vai alegar uma coisa. Não, meu caso é homofobia, o outro é racismo, o meu assédio moral, o outro assédio sexual. Sim. Na verdade, muitos deles que sofreram, por exemplo, racismo, sofreram também assédio moral. Então, assim, a maioria deles participou da mesma reunião, presenciou o assédio sexual da outra aluna. Então, a condução desses inquéritos, quem vai encabeçar é a doutora Graça. Como ela vai dividir, como ela não vai dividir, como ela vai conduzir, é só nos próximos dias, nos próximos passos que a gente vai saber. O que a gente, enquanto sociedade civil, e eu digo isso não como advogada, mas como mãe, o que a gente espera é que, de fato, não seja mais um caso que caia no esquecimento e que realmente as autoridades policiais e judiciais deem uma resposta para que casos como esse não se repitam dentro de instituições de ensino, que é o lugar em que o aluno se sente protegido, ou deveria se sentir protegido, acolhido, né, direcionado para o bem, e não se tornar vítima dentro dessas instituições. Doutora, estou chamando aí nós aí para encerrar o nosso papo hoje, que foi realmente muito interessante, produtivo, para a gente esclarecer esse caso do Denelise Nobre. Porque até então, na nossa sociedade, na nossa comunidade, era tido com um cidadão exemplar, um educador, e não foi bem o que ocorreu, é o contrário. Nos bastidores todo mundo já falava muitas coisas a respeito dele, que talvez não coadunassem aí com essas narrativas que você acabou de falar, não. Ok. Infelizmente. Obrigado então aqui a doutora Úrsula, no quadro Elas por Ela. Cadê a vinheta? Cadê a vinheta do quadro? Bota no final. Cadê a vinheta?